Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians segue em busca do executivo de futebol, trabalha com 6 nomes e quem está à frente desta disputa é o Lucas Andrino. Eu vou te contar direitinho quem é e quais as chances do Lucas ser o executivo do Timão. Vamos falar também sobre aquela parceria entre o Corinthians e um banco digital, que era para ser anunciada antes das eleições, não foi, esfriou, mas a atual diretoria retomou as conversas e o Corinthians poderá ter o seu próprio banco digital em parceria com uma grande instituição financeira. Os valores eu vou te falar aqui. Vamos falar também sobre o mercado da bola. O Robert Renan, que estava mais ou menos acertado com o Corinthians, pode parar no Internacional. E o Timão ainda não desistiu da contratação do volante Ranielli. Já subiu a proposta, mas tem alguns detalhes que estão fazendo com que a situação continue travada. Eu vou te contar tudo direitinho a partir de agora, depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto. Nesta sexta-feira, dia 15 de dezembro, vamos começar falando sobre o mercado da bola, que no Corinthians está paradão, né? O Corinthians está bem parado. O único reforço confirmado até agora é o do lateral esquerdo Hugo, que foi contratado ainda na gestão do Duílio Monteiro Alves, que é o presidente até 31 de dezembro. Na atual gestão, né, do Augusto Melo, nenhum nome foi confirmado, nenhum nome foi avançado, e o torcedor continua numa expectativa muito grande, porque sabe que a equipe precisa de reforços. Muito bem, um dos nomes que é considerado uma prioridade no Corinthians é o do volante Ranielli, do Cuiabá. O Corinthians havia feito uma proposta inicial, mas foi prontamente rejeitada pelo Cuiabá. O Corinthians subiu essa proposta. Agora chegou a 2,5 milhões de euros, mais ou menos 13 milhões e meio, 14 milhões de reais, tá? Enviou essa proposta ao presidente do Cuiabá, o Cristiano Dresch. O Corinthians quer 60% dos direitos econômicos do Ranielli. É um nome que agrada muito ao Mano Menezes, tá? É um nome de um jogador que a comissão técnica gosta muito e o Corinthians está fazendo esforços para trazer esse atleta para o Mano. O Corinthians quer 60%. A questão que está esbarrando no negócio é que o Cuiabá só tem 65% do jogador. Os outros, o outro percentual, pertence a Jacuipense, time da Bahia, e o Avaí. Né? A Jacuipense tem 25% dele e o Avaí tem 10%. E é aí que esbarra. Então, o Cuiabá quer subir um pouco essa oferta para também ter um lucro maior, já que ficaria apenas com 5% dos direitos econômicos do jogador. Então, ele está tentando ali, junto à Jacuipense e ao Avaí, fazer uma composição ali para que todos saiam no lucro e o Ranielli seja liberado para reforçar o Corinthians. O staff do jogador, os empresários do atleta, estão muito otimistas com relação à negociação, tá? Mesmo com esse impasse aí de percentual, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, os agentes do Ranielli acreditam num desfecho feliz e acham sim que é possível o Ranielli defender o Corinthians em 2024. Pelo Cuiabá, ele fez 3 gols e deu uma assistência na temporada, mas é um jogador que atuou praticamente em todas as partidas do clube nesta temporada. Tá bom? Comenta aí, o que você acha do Ranielli? Vale a pena esse investimento? Quero saber a sua opinião, comenta aí. Vamos falar agora sobre Robert Renan. O Robert Renan, que deu toda a pinta de que defenderia o Corinthians em 24, em função da sua liberação pelo Zenit. O Zenit não conta com o Robert Renan para a próxima temporada e há informações, inclusive, de que ele está vendido do Zenit para o West Ham da Inglaterra, né, por algo em torno ali que gira entre 20 e 25 milhões de euros. É um valor realmente bastante considerável. E o Corinthians tinha ali a intenção de trazer o Robert Renan para reforçar a equipe durante um ano, a próxima temporada inteira. E o Zenit
só quer liberar por 6 meses. Ficou nesse impasse. O Internacional entrou na parada. E aí, pode ser que o Robert Renan acabe indo para o Inter, porque o Zenit ainda deve um valor ao Internacional pela compra do Yuri Alberto, né, lá atrás. E o Zenit ainda tem esta dívida com o Internacional. E aí poderia fazer uma composição aí para que o jogador defenda a equipe gaúcha na próxima temporada. Então o Corinthians, que tinha a prioridade, agora, neste momento, tem a concorrência do Internacional e o Robert Renan poderá defender o Colorado na próxima temporada. Seria uma perda. O Robert Renan, eu acho que formaria uma grande dupla de zaga com o Lucas Veríssimo, que, aliás, o Corinthians já fez proposta de 7 milhões de euros ao Benfica para ter os direitos econômicos do atleta. Comenta aí, Robert Renan, perder para o Internacional vai ser doído, né? Aproveita o espacinho, comenta. Bom, vamos falar 2 assuntos agora. O primeiro é sobre o executivo de futebol. Ontem, depois da negativa, né, do Rodrigo Caetano, o Atlético Mineiro anunciou oficialmente que ele fica, inclusive já tem uma entrevista coletiva agendada para o próximo dia 18, acho que segunda-feira, já com, né, falando de planejamento do Atlético, enfim. Eu havia avisado aqui, tinha falado para vocês há um tempo atrás, quando surgiu o nome do Rodrigo Caetano, de que era muito difícil ele vir para o Corinthians em função da relação que ele tem com o presidente do Atlético, com o Sérgio Coelho. São amigos pessoais, amigos de família. O Sérgio que levou o Rodrigo Caetano para o Atlético. O Rodrigo faz parte de um comitê de decisões do Atlético Mineiro. Ele, o Sérgio Coelho e os donos da SAF. E eu avisei, falei, olha, eu acho pouco provável, existe uma relação muito forte ali, pessoal, né, que envolve o Sérgio Coelho, presidente do Atlético, e presidente reeleito, inclusive, e o Rodrigo Caetano. E o Sérgio Coelho deu entrevista falando, olha, ele já havia me prometido que vai ficar, que não vai sair, e ontem acabou se concretizando tudo isso. E aí o Corinthians vai ao mercado, o Corinthians perdeu algumas oportunidades no mercado, o Alexandre Matos acertou com o Vasco da Gama, e depois do não de ontem, o Corinthians agora trabalha aí com a possibilidade de 6 nomes. Quem está na frente desses 6 nomes? O Lucas Andrino. O Lucas Andrino, ele é o CEO, é o principal executivo da equipe do São Bernardo. Ele que montou o time do São Bernardo na disputa do Campeonato Paulista, que fez uma belíssima campanha. Acho que o São Bernardo pode ser dividido em 2 partes, antes do Lucas Andrino e depois do Lucas Andrino. Ele é jovem, vai fazer 39 anos de idade agora em dezembro. Ele se encaixa naquela mentalidade que a diretoria do Corinthians busca, que é um cara jovem, que é um cara que pense de forma moderna, que entenda de mercado, e que também aceite, e aí que eu acho que esbarra muito na negativa do Rodrigo Caetano, aceite algumas imposições. O Corinthians não contratará nenhum jogador que não seja aprovado pelo Cifute, pela diretoria e pelo Mano. E aí um executivo de futebol experiente como o Rodrigo Caetano, normalmente esses profissionais querem a carta branca. Eles querem tomar a decisão. E o Corinthians está sendo muito firme nesse sentido. Então, esse executivo de futebol, ele vai ter o comando ali do departamento, vai indicar contratações, ele vai indicar lá o jogador tal, mas quem vai aprovar a contratação é o Cifute, é a comissão técnica e é a diretoria. Então, na verdade, ele será um indicador de jogadores. E isso aí faz com que muitos profissionais não aceitem a função com essas limitações. Normalmente, o executivo de futebol é um cara que tem carta branca. Ele não precisa da autorização do presidente para fazer absolutamente nada. Talvez esse tenha sido um dos pontos que fez com que o Rodrigo Caetano não aceitasse o convite do Corinthians. Mas o Lucas Andrino é jovem, é um cara que tem muito potencial. Casualmente, começou a seguir o Corinthians e o presidente Augusto Melo nas redes sociais. E claro que isso já deixa um certo burburinho, certos rumores de que as coisas podem estar sendo encaminhadas. É um profissional bastante jovem, né?
O Corinthians aposta muito nisso e hoje ele é um nome bastante cotado para assumir o cargo do Timão. Vamos esperar aí a evolução nos próximos dias. O Augusto Melo deve retornar hoje de viagem da Argentina, do Uruguai, e provavelmente na chegada dele já seja anunciado e definido o nome desse profissional que ocupará um dos cargos mais importantes dentro do futebol do Timão. O que você acha do Lucas Andrino? Pelo perfil, é um profissional que te agrada? Claro que a expectativa era o Rodrigo Caetano, era o Alexandre Matos, mas o Lucas Andrino acaba correndo por fora e tem grandes chances de fechar com o Timão. O que você acha? Comenta aí. Bom, vamos encerrar o vídeo falando sobre aquele patrocínio milionário, vocês devem lembrar bem, antes das eleições, com um banco digital. Esse assunto foi muito comentado naquela ocasião e depois esfriou. Não foi anunciado, a diretoria não anunciou. Isso começou a ter uma tratativa ali ainda com o Duílio, com esse banco. As coisas não evoluíram, porque esbarrava muito na questão do BMG, né, que é um parceiro do Corinthians, e aí não teria um conflito de interesses, 2 bancos digitais no clube, então teria que rescindir o contrato, encontrar a forma ideal para rescindir o contrato com o BMG, e a coisa acabou esfriando. Bom, a informação que eu recebi também, e é a mesma, provavelmente, que o Samir, que o Nicola tenham recebido, é de que o Corinthians retomou essas conversas agora através da gestão nova, do Augusto Melo e do Rubão, que é o diretor de futebol do clube. E essa instituição é o Nubank. O banco roxinho. E qual seria o modelo desse negócio? O Corinthians teria o seu próprio banco digital. Claro, com todo o suporte, com a bandeira do Nubank tocando esse negócio. Então, esse banco digital seria um banco exclusivo para o torcedor corintiano. Ele poderia, seriam contas normais, conta corrente, investimentos, enfim, pagamento de conta, de boleto. É claro que com uma parcela, né, um valor destinado ao clube. O torcedor estaria indiretamente ajudando o clube, ou diretamente ajudando o clube. O valor, ele é superior ao patrocínio master que o Corinthians tem na camisa hoje. O valor é de aproximadamente 100 milhões de reais, tá? Que o Nubank está disposto a investir. O Corinthians retomou as conversas com o Nubank, agora com o Augusto Melo e com o Rubão, e eles que estão tocando essa parceria, essa provável parceria, tá? Existe um otimismo muito grande por parte da diretoria do Corinthians e tem essa oferta do Nubank. Então, seria neste modelo. O Corinthians teria o seu próprio banco digital, tá? Para que fosse de uso exclusivo do torcedor corintiano. Os valores são realmente altos, 100 milhões de reais para ter no peito ali, e aí teria que resolver também outras questões, mas seria um grande investimento por parte do Nubank junto ao Corinthians. Vamos ver se vai sair dessa vez, porque da última vez a coisa esfriou e não avançou. Mas o otimismo, como eu falei, existe, o otimismo é grande por parte da nova direção do Corinthians com relação a este possível acordo, tá bom? Lembrem-se, eu falei possível acordo. Deixa seu like, se inscreva aqui no canal, a gente se vê no final do dia com mais informações do Timão para você. Grande abraço, deixa o like, não esquece não, se inscreva aqui no canal e eu te vejo às 4 da tarde aqui no 12 em Campo. Abraço, obrigado, bom dia, tchau.